Meu hobby é incendiar estufas. Escolho uma estufa abandonada no campo e queimo. Uma a cada 2 meses. Acho que é o melhor intervalo, para mim. Claro que pertence aos outros, tecnicamente é um crime, igual a você e eu fumarmos maconha, é um crime evidente. Mas é bem simples, derramar gasolina e riscar um fósforo, pronto. Leva menos de 10 minutos para queimar tudo, como se não houvesse nada antes. Você faz desaparecer. Você nunca é pego, a polícia coreana não liga para essas coisas, e na Coreia existem muitas estufas. Estufas inúteis e também bastante imundas. Parece que já estão esperando para queimá-las. E quando eu vejo a estufa queimando, sinto uma euforia, bem aqui, um batimento que ecoa nos meus ossos. Isso é o que o Ben, esse cara da direita, fala pro Jong-soo, o protagonista do filme Em Chamas que eu assisti esses dias. Depois disso, Jong-soo não consegue mais tirar essa história da cabeça, e quando ele descobre que a próxima estufa queimada seria perto de onde ele mora, isso começa a fazer parte da rotina dele. Saindo para correr, o Jong-soo passa por todas as estufas abandonadas daquela região, procurando todas as manhãs qual ia finalmente desaparecer. E ele nunca acha. Um tempo depois ele volta a encontrar o Ben, logo perguntando o que tinha acontecido com a tal estufa. O Ben diz que a queimou totalmente, que tinha dito que queimaria. O Jong-soo acha estranho, isso não podia ter acontecido, ele checou todos os dias as estufas perto da casa dele. E o Ben diz que mesmo assim ele deixou passar. Pode acontecer talvez porque era bem próxima. Quando tá próxima demais a gente pode acabar não notando. E esse é o máximo de informação que a gente tem sobre as tais estufas durante o filme. Assim, toda a iconografia do filme gira em torno dessa imagem das estufas. Elas são um símbolo não só muito marcante, como central no valor metafórico do que está tentando ser dito ali. Para tentar entender esse filme, a gente tem que tentar entender o que as estufas representam. O que esse filme está tentando me dizer? Esse é um exercício muitas vezes muito delicado de se fazer, e para começar acho importante pontuar que nada do que é dito, do que é mostrado, nada não tem significado em um filme, a não ser que esse seja exatamente o significado. Esse símbolo e todas as características que envolvem ele, o fato de serem estufas abandonadas, que desaparecem, ninguém liga, o fato de existirem várias que parecem querer isso, tudo isso pode nos contar muito mais sobre o que a gente não vê do que pode parecer a princípio. Mas para fazer sentido não pode discordar dos outros elementos que estão ali, ou a gente está projetando o significado nosso e não interpretando da nossa maneira, o que são coisas diferentes. O que a gente sabe sobre Jong-soo é que ele tinha cumprido serviço no exército, terminado a escola e que agora tentava escrever um romance, ao mesmo tempo que tentava se sustentar com outros trampos. Ele mora sozinho, a única família que ele ainda tem é o pai, que está sendo processado por agressão, motivo que faz ele ter que voltar para casa no interior e sair do apartamento minúsculo onde morava. O pai tinha problemas com raiva e por isso a mãe tinha abandonado eles muito cedo. Quando ele encontra a Raimi, ela representa um otimismo muito bonito para ele. Em uma condição talvez até parecida, numa mesma fase da vida, ela se sente em algum nível mais realizada pelo trabalho que tem. Mesmo que não seja exatamente o melhor dos empregos, ela sente que pode se divertir porque usa o corpo e isso contempla ela. Ela tinha até certa liberdade. Ela tenta encontrar a felicidade dentro das próprias condições, como quando diz que nem todo mundo pode ser atriz, mas se diverte aprendendo a pantomima, a mímica que ela faz no começo do filme. Essas ideias do que é ou não real são presentes durante toda a narrativa, às vezes pendendo para um lado sobre como a gente projeta muitos nossos traumas, às vezes para o outro sobre como muitas coisas são de fato reais, e tanto as que não são quanto as que são podem ter muito significado. O Jong-soo existe num lugar muito incerto aí no meio, onde a poda das perspectivas deixa tudo menos palpável, onde é difícil pensar um mundo fora da rotina esmagadora que ele já tem. É um lugar muito ativo, o lugar que o filme retrata a Raimi. Não é que ela tem talento, ela se esforça para esquecer que não tem, e aqui esse talento pode ser traduzido como oportunidade também. Ela realmente quer as coisas. O filme tem todo um discurso até bem explícito sobre isso, sobre a ideia de pequeno e grande faminto, o pequeno faminto sendo alguém fisicamente com fome e o grande faminto tendo uma fome mais espiritual, ainda que o filme não condene o personagem do Jong-soo por não se comunicar automaticamente com essas ideias. A Raimi, por outro lado, vê beleza inclusive na luz que só bate uma vez por dia no apartamento frio e escuro dela. Esse é meio que o jeito dela com tudo, e o Jong-soo só consegue sentir uma fagulha disso quando ele próprio se relaciona com ela, vendo aquele único feixe de luz que bate no apartamento. Mas, de novo, traduzindo aquilo como rotina, ele volta todos os dias no mesmo horário e se masturba procurando aquela única luz do dia sem entender exatamente de onde ela vinha.
As consequências do aumento do desemprego nessa geração coreana entram em conflito com um discurso global sobre conservadorismo e como isso é a verdadeira forma de dignificação, que coloca o trabalhador como pilar da sociedade e nega todas as mudanças que o Jong-soo é confrontado durante o filme. Isso faz com que ele sinta não inveja, mas uma certa inquietação estressante com o Ben, esse totalmente alienado das questões reais. E aí, automaticamente, o Jong-soo rejeita também a insensibilidade dele em relação às mudanças do mundo. Então, sim, tem uma questão de classe muito forte nesse filme, ainda que o papel das estufas continue um pouco nublado. O Ben não é só rico, como ele ostenta os bons genes, a boa relação com a mãe, ele não liga para as instituições, tudo que aflige o Jong-soo parece não importar para ele. Ao mesmo tempo em que ele parece ser muito aberto, isso tem muito mais a ver com o fato de ele não ligar muito pro valor das coisas, enquanto que pro Jong-soo estabilidade é um assunto vital para a sobrevivência, e aí as coisas se misturam socialmente. O Ben fala que não trabalha, mas joga. É por esse lugar que o mundo colocou o Jong-soo que ele tem tanta dificuldade de tomar a iniciativa, enquanto tudo parece tão fácil pro Ben que nunca teve que lidar com as consequências de nada. Enquanto ele, por exemplo, aprendeu a cozinhar por diversão, e isso parece muito interessante vindo dele, que pode fazer o que quiser, o que vier em mente, da parte do Jong-soo era isso, sobrevivência. Ele morava sozinho e teve que aprender, aprendeu só alguns pratos. Quando Ben fala da comida, que enxerga isso como um sacrifício, ele fala que o sacrifício é uma metáfora. A Raimi não entende o que é uma metáfora e o Jong-soo também não parece entender o ponto. Então, a gente volta às estufas. A Raimi conheceu o Ben quando viajou para a África com o dinheiro que ela tinha juntado e, diferente do Ben, que parecia nem pensar sobre isso, ela tinha ficado totalmente sem grana depois. É quando eles voltam juntos da viagem que o Jong-soo finalmente conhece o Ben, e todas essas coisas que eu falei antes começam a saltar nos olhos dele. Quando o Ben fala que não tem nenhuma memória de ter chorado, como se nunca tivesse sofrido, o Jong-soo entende essa parte, mas pontua que ele provavelmente já deve ter sentido tristeza. Pros dois ali, pra ele e pra Raimi, essa é uma realidade muito próxima. Mas o Ben insiste na ideia de que talvez nunca tenha ficado triste. Ele parece se interessar de um jeito estranho por pessoas como a Raimi. Acha interessante, mas boceja quando ela se expressa sem nenhuma vergonha. O Ben tá sempre meio entediado com a presença dela, como se toda aquela personalidade que transborda da Raimi fosse só algo a se aguentar às vezes. Mesmo nos sentimentos mais intensos, nada parece chegar nele. O máximo que ele expressa é uma espécie de curiosidade passageira. E a Raimi tá longe de ser aquela personagem imbatível que pode aparentar no começo. Ela demonstra fragilidade em vários momentos, quando falam que ela não consegue achar um prato gostoso tão gostoso assim, por traumas dela, que ela não consegue confessar o amor, ela chega a dizer que desejou nunca ter existido em algum momento. O Jong-soo talvez tenha demorado para perceber. Enquanto que pro Ben parece que qualquer coisa vale a pena desde que seja divertido. Quando ele fala das estufas, o Jong-soo conta que quando a mãe dele abandonou a família, ele teve que queimar as roupas da mãe, o pai que mandou fazer isso. Era pra ele desde a infância um símbolo da mãe partindo, ele sonhava com esse momento. E não é nem um pouco coincidência que o momento onde o Jong-soo verbaliza que vai ficar de olho nas estufas coincidia exatamente com o momento onde ele menos tá prestando atenção na Raimi, sem perceber de fato o que ela sentia e julgando ela ter tirado a roupa com tanta facilidade na frente de outros homens. Depois da conversa com Ben, a gente vê pela única vez um dos sonhos do Jong-soo, mas não é mais a pilha de roupas, e sim uma estufa queimando, no mesmo dia que a Raimi desaparece. A obsessão do Jong-soo pela história das estufas e pela própria Raimi começam a se misturar. O Ben tinha dito que a última estufa tinha sido queimada logo antes dele ir para a África, onde ele conheceu a Raimi, uns 2 meses atrás, o que significava que a próxima já ia acontecer, e inclusive já tinha sido escolhida, uma muito boa para queimar. Ele tinha ido até a casa do Jong-soo com a Raimi para conhecer melhor a estufa, nas palavras dele. Depois ele fala que queimou a estufa 1 ou 2 dias depois deles terem ido lá. Ele dizia que não fazia julgamentos, que apenas aceitava o fato de estarem esperando para ser queimadas. Tipo, a chuva, simplesmente chove. O rio sobe, inunda e as pessoas são varridas. A chuva não julga, não há certo ou errado, apenas a moralidade da natureza, que é como a existência simultânea. Estou aqui e estou ali. Esse tipo de equilíbrio. E o gato, que a Raimi sempre disse que morava na casa dela, mesmo que o Jong-soo nunca tenha visto, Fervura, agora ele chega a suspeitar que nunca tenha existido. Até que o gato na casa do Ben, que ele só foi ter depois que a Raimi desapareceu, responde pelo nome de Fervura. Então ele encontra o relógio que tinha dado de presente para Raimi na gaveta do banheiro do Ben, junto com as pulseiras de outras mulheres. Inclusive, logo depois que ela some, ele começa a se relacionar com uma outra mulher, e o ciclo se repete. Ela super expansiva, ele aparentemente entediado, minimamente interessado. A ação do Jong-soo no final do filme, que eu não vou entregar aqui, pode parecer absurda a princípio, mas às vezes a gente pensa demais no que aconteceu ou deixou de acontecer e olha pouco pro que o filme
quer nos dizer com as coisas que podem ou não ter acontecido. Em certo momento falam pro Jong-soo que todos os protagonistas de romance costumam ser loucos, e o filme é muito autoconsciente em não mostrar as noias do Jong-soo como um mero produto da cabeça dele, mas sim reflexos das pressões do mundo, da mesma forma que o pai, que tinha servido no Oriente Médio. Quando os dois se encontram depois da Hae-min sumir, o Ben fala pro Jong-soo que ela desapareceu como fumaça. Ele disse que sabia que ela estava totalmente sem grana, que não tinha contato com a família, nem com os amigos. O Jong-soo era o único amigo dela. Ela era muito mais solitária do que parece. E o hobby dele era incendiar estufas. Escolheu uma estufa abandonada no campo e queimava, uma a cada 2 meses. Achava que era o melhor intervalo para ele. Meu nome é Henrique, esse filme foi uma recomendação que me fizeram no Twitter, então eu agradeço, me sigam lá no Instagram também. Eu sempre troco ideia quando eu consigo, tá tudo aí na descrição. Confere nossa campanha de apoio, é o que mantém o canal vivo, curte o vídeo, comenta, isso ajuda demais, compartilha, se inscreve. Fui.